No ar? Que bom! Olá pessoal, boa tarde a todos, você que está aí na nossa live, hoje 17 de abril, Dia Mundial da Hemofilia, e você está no nosso canal da Ajude-se, Associação dos Voluntários, Pesquisadores e Portadores de Coagulopatias. Muito obrigado por nos assistir, por nos acompanhar. Nós vamos falar sobre o tema que nos remete ao dia de hoje, 17 de abril. No mundo todo, por todas as ocasiões, de todos os modos, estamos celebrando este grande dia, que diz respeito aos hemofílicos e outras coagulopatias, e outros tipos de coagulopatias. Nessa live que nós iremos apresentar aqui, nesse momento, é a nossa primeira live, e eu diria a vocês, assim, de coração, nós estamos assim emocionados, nós estamos nos sentindo realizados por essa primeira live estar indo ao ar num dia de hoje tão significativo para os hemofílicos, para os familiares, para todos nós, tá? Fico muito feliz com os nossos inscritos nos acompanhando. Chame seus vizinhos, amigos, simpatizantes, profissionais, para que eles possam também interagir conosco nesse dia, nessa nossa live. Você está em nosso canal da Ajude-se, Associação dos Voluntários, Pesquisadores e Portadores de Coagulopatias. E para você que já está aí nos acompanhando, e depois a gente explica para aqueles que estarão chegando também, como é que é a nossa live, qual vai ser a dinâmica da nossa live. Nós iremos primeiro fazer uma apresentação inicial aqui, eu vou lhes apresentar a doutora Jussara. Posteriormente, nós iremos deixar exposto slides bem didáticos, bem significativos, bem simples de se entender para todas as pessoas, para todas as idades. É a informação, é o conhecimento, é tudo que pode esclarecer aquilo que diz respeito à hemofilia. E olha, você sabe, nos dias de hoje, no momento que nós estamos vivendo no mundo, nada melhor do que falar de a hemofilia e a pandemia do Covid-19. Esse é o nosso propósito. Essa será a nossa palestra, essa será a nossa apresentação. E a nossa apresentadora será a doutora Jussara Almeida. Doutora Jussara Almeida, muito obrigado por estar aí conosco, ficamos muito agradecidos. Doutora Jussara Almeida é hematologista, 40 anos de vida dedicada à medicina, 4 gerações que ela acompanha de familiares e pacientes. Ela é a consultora da nossa associação. Nos sentimos muito felizes, honrados, doutora Jussara, com a sua participação. Já vou lhe passar a palavra para que a senhora possa, de fato, descrever, nos explicar o que veio a ser aí a hemofilia para aqueles que nada sabem dela. E também a hemofilia em tempos de Covid-19. Para você, hemofílico que nos assiste, para você, pai do hemofílico, garoto, criança, que assiste conosco também. Fique com a gente. Ajude-se, eu tenho certeza que vocês já deram uma olhadinha no nosso banner atrás, não é verdade? Dê uma pescada no nosso banner. Ajude-se, ela é filiada à Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras. E a hemofilia é também uma doença rara. Veja e guarde bem esse nosso símbolo que está no nosso banner aqui atrás. O símbolo da nossa associação, a gente tem muito orgulho e satisfação de pertencer a ela. Pessoal, os conhecimentos aqui passados, eles têm uma referência que a nossa doutora Jussara muito bem se posicionou e interagiu, eu diria até no mundo, nós sabemos disso. Federação Mundial de Hemofilia, Consórcio Europeu de Hemofilia, Fundação Nacional de Hemofilia, são as grandes referências, são os grandes nomes internacionais na área da hematologia e em outras áreas da ciência que acompanham o hemofílico. Eu vou lhes dizer uma coisa aqui que eu sei que a doutora Jussara às vezes dispensa de dizer. Ela também pertence a esse grupo internacional de conhecimento e pesquisa ligado à hemofilia. É por isso que nós temos uma enorme satisfação de estar aqui com ela, para que a gente possa
para que a gente possa descrever sobre esse tema, hemofilia em tempos de pandemia. E olha, eu estou muito satisfeito. Aqui nós estamos com 32 participantes, excepcional. Muito obrigado, pessoas, familiares, pacientes, pacientes do Brasil e eu diria aí alguns profissionais de saúde também do mundo que nos acompanham. Muito obrigado. Fique com a gente, tá bom? Olha só, pessoal, então conforme eu havia lhes dito, nós vamos agora sair um pouco de cena. Vou passar antes a palavra à doutora Jussara, antes de pedir a produção para puxar os nossos slides, tá bem? Doutora Jussara, por favor, muito obrigado, é com a senhora aí, antes da gente puxar os nossos slides. Bom, pessoal, primeiro, Rômulo, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto muito honrada mesmo e parabenizo essa iniciativa de nos fornecer uma live que, diante dos acontecimentos atuais, é possível que a gente interaja, sociedade, e interagimos entre nós todos, para que a gente possa celebrar, porque a gente está celebrando mesmo o evento da hemofilia. Então é uma enfermidade, eu creio que das enfermidades raras, a que mais se desenvolveu, e atualizá-la diante da pandemia que nós temos agora. Então eu sinto, mais uma vez, eu quero agradecer aos familiares, pais e familiares e pacientes pela confiança ao nosso trabalho. Agora eu repasso a palavra ao Romulo. Muito bem. Então, conforme eu havia dito, fica aí, não sai daí, 32 assinantes, 32 inscritos e acompanhando aí 34 inscritos. Ficamos muito felizes com isso, tá? Pessoal, você que está chegando agora, está gostando já aí do nosso conteúdo, da nossa produção? Fique com a gente, dá um like, vai ser muito bom para o nosso canal. E este será o primeiro de uma série de outras lives que nós iremos fazer para nos aproximarmos, para estarmos juntos de algum modo, tá bem? Então vamos lá, eu vou pedir a produção para jogar a imagem no ar, tá? Nós vamos ficar aí num quadradinho pequeno, vocês irão conseguir nos ver, para que a gente possa ir fazendo esse nosso trabalho. Por favor, a produção, próxima imagem, tá? Eu queria falar para vocês um pouco da nossa associação, a nossa Ajude-se. Olha só, gente, são apenas 3 imagens que tentam representar, que tentam tornar claro uma trajetória enorme de sucesso, de luta, de persistência, de resiliência de nossa associação. Ela foi criada em 2001. Ela nasceu junto com o Centro Internacional de Treinamento em Hemofilia, no Hospital de Apoio, aqui em Brasília. Você que está chegando agora, nós estamos em Brasília, Distrito Federal, Brasil, na nossa live da nossa associação Ajude-se. E o nosso tema é hemofilia em tempo de pandemia. Pessoal, dá uma olhadinha aí nessas imagens bacanas, elas representam um pouco do muito que nós fazemos, tá bom? Nós temos, dentro do nosso trabalho de militância, nosso exercício de cidadania, eu diria, anterior, por favor, obrigado, eu diria que nós atuamos em diversos campos, campos do conhecimento, campos do poder, nos diversos segmentos da sociedade. Mas tem uma coisa que, olha, é assim, ela está lá no coração da gente, é a vontade de fazer, é essa aproximação, é esse cuidado e essa interação que a gente tem, é esse espírito de cidadania. E eu vou lhe dizer uma coisa, esse espírito de cidadania, ele nasceu junto e com aquela maravilhosa equipe multidisciplinar, surgida lá nos idos de 2000, junto ao Hospital de Apoio. Mas até hoje nós temos aí resultados que dão um diferencial enorme para a gente. Por favor, próxima lâmina. Esse diferencial enorme, ele não vem do nada, ele vem do envolvimento,
ele vem da participação, ele vem da militância, ele vem das andanças nos diversos órgãos de governo, sociedade civil, tudo em busca de quê? De uma qualidade de vida. Tudo em busca de uma vida com qualidade do paciente. E é claro que, ancorado a isso, nós temos aí uma equipe, ao longo desses anos, uma equipe extremamente dedicada, abnegada, como é o caso aí da nossa doutora Jussara, que já vai falar com vocês, tá bom? Esse envolvimento, ele garante adesão ao tratamento. Paciente hemofílico, você que está aí me escutando, você sabe por que eu estou aqui? Eu presido a Ajude-se. Ótimo. Mais do que isso, eu sou pai de um filho de 33 anos de idade e ele está por aí. E é justamente quando você tem um paciente, quando você tem um filho em casa, quando você tem um hemofílico na família, você sabe exatamente o que significa envolver-se, comprometer-se, buscar adesão ao tratamento, melhores dias, melhor qualidade de vida, resultados alcançados. E é o que nós temos. Entre lutas, entre conquistas, chegamos aqui, uma das associações mais significativas do nosso Brasil, por que não dizer do mundo, né, doutora? Com certeza. Por que não dizer do mundo? E eu diria, sim, que nós temos resultados excepcionais. Nós vamos lhes mostrar ao longo aí da nossa live que nós estamos começando. Você está chegando agora? Você está no site, você está no canal do YouTube da nossa Ajude-se, associação que acompanha hemofílicos no Brasil, de diversos lugares do Brasil. Estamos sediados aqui em Brasília, tá bem? Fique conosco, tá gostando? Dá uma like. Por favor, produção, próxima lâmina aí. Vamos lá. Ainda dentro dessa questão do envolvimento, e eu diria, viram que eu falei de resultado? Aí está, o resultado de um tratamento adequado, duramente conquistado, duramente preservado, mas extremamente satisfatório. Isso é uma gratidão, assim, é uma satisfação que a gente vê, nós devemos muito isso a profissionais como a doutora que está aqui, já ela vai falar, fique aí com a gente. Não há coisa melhor, não há indicador melhor do que a prática de esporte. Olha, gente, estou recebendo aqui da produção 57 inscritos acompanhando o nosso canal. Fique aí conosco, dá um like, mande sua pergunta no decorrer da nossa live e no final nós vamos discutir. Eu quero isso mesmo, nós queremos interagir, nós queremos debater, não é isso, doutora? Nós queremos ouvir sua opinião. Divulgar também os resultados. Queremos divulgar os resultados. Olha só, gente, olha o espírito cívico que a gente procura despertar quando a gente levanta a bandeira do Brasil, quando a gente levanta a nossa bandeira do profilaxia, e nós vamos já falar um pouco sobre ela. Olha essa imagem aí, ela não tem preço, tá bom? Gente, ela não tem preço. Pacientes hemofílicos rígidos, inteiros, desinibidos, desenvolvidos, tudo isso graças a um tratamento adequado, de ponta faz tempo, duramente defendido, duramente preservado, mas extremamente satisfatório. Tá certo? Então é isso aí. Próxima lâmina, por favor, pessoal. Olha só, eu estou lhes mostrando aí, pessoal, um pouco do nosso time de futebol. Eu diria, futebol é o nosso carro-chefe, mas nós temos aí grandes atletas. Nós temos atletas de triatlo, nós temos atletas de natação, nós temos atletas de musculação e fisicultura. E eu diria que até alguns deles desenvolveram uma dinâmica própria, uma metodologia própria para a sua atividade física. Não existe indicador melhor de um resultado, de um tratamento eficaz do que uma prática de esporte. Rigidez, segurança, garantia. Olha quantas lições nós podemos tirar aí dessa imagem. A interação, a socialização, a convivência com outros garotos. Você tem aí nessa lâmina, nesse slide, você tem aí hemofílicos graves. O que é hemofílico grave? Você que está chegando agora. Você sabe? Espere um pouquinho, a doutora Jussara vai já lhe explicar. Tá?
Estamos falando aí da nossa Ajude-se e de seus resultados alcançados. Vejam que quantas lições nós podemos tirar: espírito de cidadania, espírito de brasilidade, respeito aos nossos símbolos, união, harmonia com os colegas. Os hemofílicos interagem normalmente com outros pacientes, interagem normalmente com outros amigos do bairro, da escola, o vizinho. E esse resultado excepcional, essa prática de esporte, em especial aí o futebol, que é o nosso carro-chefe dos esportes, garantido aí em termos de terapêutica pela nossa querida doutora Jussara. Mas nós devemos aí a concretização, a consolidação ao nosso querido Pedro Cacheta, agachado aí à direita do time, amigo Pedro Cacheta, pai de hemofílicos também, extremamente dedicado a esse tema, ele que de fato consolidou as questões do esporte na nossa Ajude-se. Muito obrigado, Pedro, sei que você está aí nos assistindo. Continue com a gente, mande suas perguntas. Nosso treinador oficial. Nosso treinador oficial. É isso aí, muito bom. Bacana, pessoal. Anotem suas perguntas, tá? Anotem suas perguntas e nós iremos interagir. Pessoal, eu vou deixando um pouquinho agora. Vocês agora vão ouvir a doutora Jussara. Doutora Jussara, é com a senhora. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu tenho mais uma vez, eu vou reforçar o meu prazer de conviver com todo esse grupo. Então, a mensagem que eles passam, que eles nos ensinam de qualidade de vida, é uma coisa que não tem preço e nem tem nos livros. Ou seja, nós temos uma troca e é muito gratificante para nós médicos você ter o prazer de conviver com uma criança desde pequenininho e hoje é um adulto produtivo, íntegro. É um prêmio Nobel para cada médico, para cada profissional que tem essa exclusividade, esse prazer, essa oportunidade de ver esses resultados. Então, nós estamos aqui. Então, vamos começar esclarecendo para algumas pessoas que não têm muita intimidade com o assunto, para que a gente possa, nessa primeira live, entender o tema e já estar pronto para as próximas, já agendadas. Então, com certeza, a gente vai dar continuidade a essa metodologia de lives. Então, nós vamos começar. O que são hemofilias? O que é hemofilia? Hemofilia é uma doença do sangue, ou seja, o sangue não coagula adequadamente, ou seja, o paciente sangra, eu não tenho mecanismos no organismo de fazer como parar aquele sangramento. Então, eu preciso de uma assistência continuada, adequada e efetiva para controlar aquele sangramento. Atualmente, nós temos mecanismos, temos medicamentos que fazem isso com bastante eficácia. Então, é um tratamento árduo, a gente já vem há mais de 20 anos observando uma melhora impressionante da qualidade do tratamento e proporcionando também melhor qualidade de resultados. O quadro clínico, vamos definir primeiro o que é hemofilia A. A hemofilia A é falta de uma proteína da coagulação, da cascata da coagulação, que falta o fator 8. Hemofilia B, falta o fator 9. Ou seja, essas proteínas são muito importantes e muito fortes para formar um coágulo eficaz. Sem eles, com certeza, o paciente sangraria até morte, caso não seja compensado. Existem outras coagulopatias, como alterações das plaquetas, que também predispõem a sangramentos. Por que esse destaque com a hemofilia A e B? Porque é uma das coagulopatias mais graves, que necessitam uma assistência multiprofissional e médica muito acirrada e continuada. Então, vamos agora passar qual o quadro clínico da hemofilia. Primeiro, a hemofilia pode acontecer uma família, né, que a gente chama de mutação de novo, sem ter casos anteriores. Então, o bebê nasce e geralmente o pediatra que o assiste nota e observa que o menor contato vão aparecendo aquelas manchinhas roxas. Aquilo são sangramentos e já se interroga se aquilo é uma coagulopatia ou não. Diante desse quadro de sangramentos, os sangramentos podem ser externos ou internos. E de várias gravidades, ou seja, eu posso ter sangramentos graves, comprometendo, por exemplo, sangramento cerebral é uma das principais causas de morte na hemofilia.
Então, por isso que a eficácia do tratamento é para evitar esse tipo de sangramento, esse tipo de sequelas. Temos os sangramentos moderados, que podem comprometer as articulações, que a gente chama de artropatias hemofílicas. Temos os sangramentos leves, sangramentos de dente. Então, tudo isso, se caso não atendido a tempo, realmente ele vai agravando a manifestação. O tratamento, o que nós temos de tratamento? Aqui na nossa comunidade, nós temos os veteranos, que muito respeitosamente nós os chamamos. São os hemofílicos mais velhos, que conhecem todo o histórico e a evolução do tratamento. Então, nós temos inicialmente, eles já passaram por todas as dificuldades que vocês puderem imaginar. Vocês não podem imaginar o que é uma pessoa com mais de 40 anos a dizer para vocês como que é o quadro da hemofilia. Eram dores terríveis, insuportáveis, de passar a noite sem dormir por conta de um sangramento dentro de uma articulação. Isso de uns 20 anos para cá não existe mais. Desde que você receba tratamento adequado e em dose e frequência. Então, os tratamentos vieram evoluindo, desde tratamento de demanda. O que é tratamento de demanda? Tratamento de demanda, você tem um sangramento e você usa a medicação para corrigir aquele sangramento. Ou seja, você usa a medicação depois que aconteceu o sangramento. E desde há muito tempo, nós já começamos a profilaxia desde 2002. Então, o que é a profilaxia? A profilaxia é você prevenir o sangramento. Você faz infusões seriadas, continuadas, endovenosas atualmente, da reposição do fator para evitar o sangramento. Dentro dessa profilaxia, nós temos a profilaxia primária. A profilaxia primária, ela inicia quando é bebê, já no diagnóstico, para evitar o aparecimento de qualquer tipo de sequela. Ou seja, ela é possível você, através de infusões 3 a 4 vezes por semana endovenosa, você evitar os sangramentos e, consequentemente, evitar as morbidades, as articulações, a limitação, a hipotrofia muscular ou o sangramento cerebral. Então, o objetivo da profilaxia é esse. A profilaxia secundária, eu já tenho pequenas lesões, ou seja, o paciente já teve alguns sangramentos que eu consigo controlar e muitas vezes cicatrizar essas lesões através da profilaxia secundária. E temos a profilaxia terciária, mesmo naquelas deformidades permanentes, eu começando com uma profilaxia terciária, eu consigo estacionar a evolução do quadro, ou seja, ele não piora e muitas vezes melhora com outros mecanismos que nós vamos usar, por exemplo, as cirurgias, dá para recuperar e voltar à inserção desses pacientes. Então, de maneira geral, o que eu tenho hoje, o que nós temos hoje, são os tratamentos assim, já melhorou muito, já passamos por várias etapas de sofrimento. Hoje, se você perguntar de uns 20 anos para cá, para uma criança, para um paciente de 18 anos, 20 anos, o que é hemofilia, ele vai dizer para você que é fazer fator, um dia sim, um dia não, só isso. Ele nunca vivenciou esses quadros dolorosos que os nossos veteranos já vivenciaram. Portanto, atualmente, e a gente tem muitas promessas para a melhora do tratamento, ou seja, aceleradamente a gente tem muito que melhorar. No caso, então, como a gente conclui que hoje a profilaxia tem um excelente prognóstico, uma qualidade de vida muito boa, desde que muito comprometido com um tratamento ideal em doses e frequência para que evite que esse paciente sangre. Então, é possível que a gente tenha um tratamento adequado nos dias de hoje, e oferecendo ao paciente uma sobrevida igual a uma pessoa sem hemofilia e uma qualidade de vida também semelhante a uma pessoa sem hemofilia. Próximo slide. Esse quadro que vocês estão vendo, a gente pode evitar isso. A gente não quer ver isso nunca mais. Isso é totalmente possível eu evitar esse tipo de lesão.
com os tratamentos que nós temos e cada vez promessas com tratamentos mais eficientes e mais confortáveis, ou seja, eu melhoro muito a adesão ao tratamento. Próximo. Bom, então vamos falar um pouquinho, eu já falei tanto de melhora do tratamento, nós vamos falar o que é tanto que acontece no mundo em termos de melhora da evolução do tratamento, né? Hoje, nós já temos novas medicações que dão maior segurança, maior eficácia e maior conforto para o paciente. Por exemplo, hoje nós temos medicações subcutâneas, que você pode fazer uma a cada semana, a 2 semanas ou a cada uma vez por mês. Esporadicamente com essas medicações, você pode, em caso de sangramento, você usa doses de fatores, mas bem esporadicamente, porque os índices de coagulação são bem maiores do que a profilaxia regular, tá? E já existem promessas, assim, uma coisa bastante evidente, já quase em final de aprovação, uma medicação subcutânea que eu posso tratar tanto hemofilia A quanto hemofilia B, e todos nós a esperarmos a terapia gênica, que aí eu fico bastante tempo, 4, 5 anos, sem fazer reposição de fator, com um índice de coagulação bem mais elevado. Então, com tudo isso, com essas novas terapias, e voltando ao tema do envolvimento, e por se tratar de uma doença rara, a gente precisa de levar o conhecimento aos nossos gestores. A gente entende, porque são muitos os problemas, então fica difícil. Por isso que é importante essa interação, essa integração com as associações e vocês se envolverem todos para buscar e melhorar as políticas públicas de saúde e, consequentemente, a cidadania. E eu tenho certeza que, se tudo isso for oferecido, o nosso custo econômico, né, é bem menor. Ou seja, um paciente produtivo, laboralmente, ele se sustenta, ele consegue enriquecer o país com o seu trabalho, com certeza esse paciente vai custar mais barato do que um paciente com debilidades. Próximo. Bom, muito orgulhosamente, mais uma vez, eu insisto, porque é um prazer conviver com essa equipe toda e assistir os resultados que nós temos, né? Então, e mais uma vez eu destaco aqui o papel dos familiares que tão confiantemente atendendo a nossas recomendações, não, tem que fazer mesmo, o fator endovenoso, um dia sim, um dia não, tem que fazer, e hoje a gente vê os resultados. As fotografias que estão nessa live nossa são nossos pacientes, só os nossos pacientes. E aí a gente vê o que a gente usa para o envolvimento. O futebol não é só o futebol, não. A gente observa o comportamento familiar, comportamento da criança individual, aquele menino que está passando da fase de criança para adolescente, como é que ele está se comportando em relação à sociedade. E, mais uma vez, utilizamos o esporte para melhorar essa qualidade de vida, e bem no treino também a gente estimula a autoinfusão, como vocês estão vendo ali, né? Então a criança, o pré-adolescente, ele se sente muito feliz quando ele consegue fazer sua autopunção. Então é muito importante essa continuidade dessa busca da aderência. Próximo. Volta só um pouquinho os outros. O objetivo do nosso tratamento é sangramento zero. Então, eu consigo oferecer com as medicações atuais essa profilaxia intensiva, eu consigo e tenho que garantir um sangramento zero para que haja uma ausência de sequela, inserção social e, como eu falei, economicidade. Próximo. Mais uma vez, voltando mais, que eu esqueci de um recado. Agora eu quero falar o anterior. Primeiro, agora eu vou dar um recado aqui para os adolescentes e adultos jovens. Aqui é o recado. Todo mundo sabe bem direitinho o que eu vou falar. Eu entendo, todo mundo sabe que é uma revolução hormonal quando você passa para a fase da adolescência. E automaticamente, você passando da fase da adolescência, a mamãe e o papai deixam de fazer a sua infusão de fator e fica por sua responsabilidade.
Nós já sabemos e nós já compartilhamos vários eventos em que de vez em quando os adolescentes dão uma tapeada e dão uma negada na profilaxia. Pelo amor de Deus, eu peço para não fazer isso. Eu entendo das loucuras que vocês fazem, nós já compartilhamos várias delas, mas eu peço para vocês, pelo amor de Deus, pode até fazer as loucuras, mas tome o fator antes, por favor. E vocês mesmos, e não vão querer enganar o papai nem a mamãe, por favor. Pode fazer todas as loucuras, não tem problema, mas o fator tem que ser prévio às loucuras, ok? Próximo. Próximo, isso. Bom, agora a gente vai falar dos veteranos. Para o veterano, nós temos também bastante opções. Temos as próteses, e agradecendo aqui os profissionais nossos, ortopedistas fantásticos, doutor Juliano Machado, doutor Marcelo Ferro, doutor Luciano Ferro, doutora Mariana Ferro. Então, muito obrigada. E assim, esses meninos que são garotos ainda, né? Os veteranos, eles podem ter uma reinserção social. Com esses procedimentos de alta complexidade, cirurgias ortopédicas, eu posso fazer a profilaxia terciária junto com esses procedimentos. Eu tenho certeza que eles voltam a ter uma excelente qualidade de vida. Próximo. Bom, agora vamos ao tema de hoje, que são a hemofilia dentro do Covid-19. Dentro da coronavírus, essa pandemia. Vamos lá. Primeira coisa para todo mundo. Primeira coisa, a hemofilia e as outras coagulopatias não são consideradas enfermidades de risco em relação à contaminação do Covid-19. Por favor, então, os cuidados que o hemofílico precisa, e os portadores de coagulopatias, são os mesmos da população geral. Proteção de higiene, distanciamento social, uso de máscaras em ambiente restrito e aglomerado de pessoas. Não esquecer disso, ou seja, somente aquele grupo de risco já classicamente conhecido, que são os diabéticos, quem tem obesidade mórbida, doenças renais, hipertensão, HIV, idade avançada, uso de drogas que alteram a imunogenicidade, que levam à imunossupressão. Então, são esses grupos que são considerados população de risco e que está recomendado o isolamento social. A hemofilia e outras coagulopatias não estão consideradas como enfermidade de risco, a não ser que estejam juntamente com um dessas alterações que nós temos. Então, de hoje, nós não vamos acabar com essa neura de que os pacientes hemofílicos podem ter mais riscos do que a população em geral. Isso não procede. Próximo. Bom, de uma maneira geral, o que a gente recomenda? De uma maneira geral, para hemofílicos, não hemofílicos, portadores de coagulopatias e a população em geral. Evitar o pânico. Primeira coisa, evitar o pânico. Manter a calma. Evitar, isso aí já é quase uma ordem, evitar o excesso de informação. Vamos ficar só 30 minutos na televisão para escutar as notícias? Vamos fazer outras coisas, praticar esportes, leitura, aprender a costurar, aprender a cozinhar, convívio com a família, arrumar as gavetas, buscar talentos, artes, idiomas, etc. Tudo dessa maneira. Tentem diminuir o estresse que as notícias vêm passando. Muitas vezes as notícias são um pouco não verdadeiras, então às vezes é muito complicado. E outra coisa, manter o seu tratamento da mesma maneira que o seu médico recomendou. Não interrompa o tratamento em hipótese nenhuma. Por favor, mantenham e peçam ao seu centro de tratamento que dê o estoque de fator adequado para 2 meses ou 3 meses, com doses adicionais, por conta da dificuldade do transporte e deslocamento. É só por isso. Então, para que você sempre tenha não fique dependendo do transporte ou do deslocamento para buscar o seu fator. Não ficar sem a medicação que você está acostumada. Não interromper o tratamento. Próximo. Bom, mais uma vez eu insisto que as coagulopatias não predispõem ao pior prognóstico da enfermidade no coronavírus.
Caso aconteça de algum hemofílico ou portador de coagulopatia ser contaminado pelo coronavírus, o que é que ele vai fazer? Então vamos lá. Primeiro, entrar em contato com o seu centro de tratamento. O centro de tratamento provavelmente deve estar 24 horas disponível para você, para te orientar o que você vai fazer, certo? Caso você necessite de internação, não tem problema nenhum. Então tá, o seu centro de tratamento junto com o centro de tratamento do coronavírus, eles vão entrar em acordo para manter a sua medicação, a profilaxia adequada. Provavelmente vai se elevar um pouquinho mais a concentração da profilaxia por conta das necessidades, se caso for necessário, do atendimento do coronavírus nos procedimentos que tem que fazer, por exemplo, biópsia alveolar, aspirada, essa coisa toda, que às vezes é um pouco traumática, então por isso que se precisa aumentar a profilaxia e o tratamento do hemofílico, tá bom? Bom, aí vão me perguntar, meu Deus, mas está indicado anticoagulação, usado anticoagulantes nos pacientes portadores de coagulopatias. Exatamente. Então tá, você hemofílico não tem nenhum problema. Pode usar a prevenção de trombose juntamente com a prevenção da sua coagulopatia. Então, isso realmente os médicos, tanto o seu centro de tratamento quanto o médico da assistência do Covid, vão saber direitinho buscar esse balanço para que você tenha melhor resultado e melhor prognóstico. Então, não se preocupe. Não é porque você é hemofílico, você não pode usar anticoagulantes como a heparina ou aqueles anticoagulantes diretos. Então, você pode usar, ou seja, não tem que você se preocupar com isso. O importante é que você mantenha a tranquilidade e confie na equipe que está assistindo a você, tá bom? Aqui eu destaco mais uma vez a coragem, a dedicação dos profissionais atuais que estão na ponta, tanto na UTI quanto no pronto-socorro, que atendem o Covid-19. Muito obrigada mesmo e nós os homenageamos. Próximo. Bom, recomendações finais aos portadores de coagulopatias. Bom, em caso de dúvida, já falei, sempre ligar ao seu centro de tratamento, atender os protocolos de higiene adequadamente, lavar as mãos, usar a máscara em ambientes fechados, usar luvas em ambiente, no contato com a população, no contato de risco, evitar o excesso de informações, atividade física e hábitos saudáveis, alimentação e atividade física. Próximo. Bom, nós procuramos, assim, os questionamentos mais comuns que a gente ouviu, é o anterior, eu acho. Anterior. As dúvidas mais frequentes que nós observamos durante essa semana é as pessoas com hemofilia sempre interrogarem se realmente eles são considerados grupo de risco. Então, insisto mais uma vez, o portador de hemofilia ou de outras coagulopatias não estão incluídos no grupo de alto risco. Outra pergunta que muito importante que foi mais frequente, né? Se a evolução do Covid-19 num paciente com hemofilia, ele evolui pior, ele evolui melhor? Não, é a mesma coisa. Ou seja, como eu disse que não tem impacto, a evolução da enfermidade é a mesma da população em geral. Os pacientes testados com hemofílicos, testados pelo Covid-19, eles têm maior possibilidade de apresentar sangramentos internos? Não. Se você fizer o seu tratamento adequadamente, com doses adequadas, medicação adequada e frequência adequada, o seu risco é o mesmo com Covid ou sem Covid. Agora, o que não pode é um tratamento subclínico ou sem tratamento. Aí sim você tem predisposição a sangramento. Outra pergunta é aquela do anticoagulante. Pode-se usar heparina no paciente com hemofílico contaminado com Covid-19? Caso tenha indicação, pode sim. Então, confie na equipe que está atendendo você, ok? Pronto, próximo. Bom, mais uma vez, eu quero homenagear os familiares pelo nível de envolvimento que essas pessoas nos ensinam. É impressionante
eu nunca vi nada igual e me sinto mesmo honrada e me fico muito feliz de ter escolhido essa profissão devido ao que eu recebo desses pacientes. Muito obrigada por tudo, ok? E eu, mais uma vez agradecendo aos profissionais que estão atendendo o Covid-19 em nossas homenagens. Próximo. Bom, agora eu passo a palavra agora ao Rômulo, né? A gente já encerrou os slides e aí a gente vai estar disponível para os questionamentos, caso houver algum questionamento, a gente está pronto para responder. Tá bem. Ok, obrigado, doutora, pela sua explicação, na simplicidade das palavras, a sabedoria de quem mais tratou pacientes hemofílicos no Brasil, incluindo aí hemofílicos graves. Não é à toa que a doutora Jussara, na sua fala, passa uma mensagem de tranquilidade. Doutora Jussara, enquanto a produção nos traz aí algumas perguntas básicas, eu gostaria aí de fazer um agradecimento ao Paulo Vitor, ex-jogador do Fluminense. Obrigado, viu, Paulo Vitor? Doutora Jussara já havia comentado a seu respeito, do seu interesse. Fique conosco aí mais um pouquinho. E olha, eu vou lhe dizer, você está convidado quando passarmos aí as restrições governamentais de aglomeração, quando passar os riscos de pandemia, conforme dizem as autoridades, vamos jogar conosco no nosso time, no nosso Profilaxia Esportes. Alô, amigo Pedro, você está escutando aí? Olha só, Paulo Vitor, jogador do Fluminense, será o nosso próximo convidado, tá bom? Estamos aí, segundo a produção, com mais de 70 inscritos e acompanhando a nossa live. Você aí que chegou agora, não fique mais um pouquinho com a gente. Você está gostando? Está começando? Você que já assistiu tudo até agora, de coração, gostou mesmo? Dá um like aí, inscreve no nosso canal. Você está no canal da nossa associação, Ajude-se, Associação dos Voluntários, Pesquisadores e Portadores de Coagulopatias. E vocês querem saber um segredo? Em apenas uma semana e meia, com um simples anúncio na nossa live, nosso número de inscritos subiu em 40% aproximadamente. Pessoal, nós vamos chegar ao número de 100 inscritos hoje, não vamos? Vocês vão nos ajudar nisso, não vão? Vai ser muito bom para a gente. E nós teremos outras lives também. Ok, pessoal, eu queria aproveitar até para consolidar um pouco essa nossa conversa, doutora Jussara, e fazer-lhes uma pergunta dentro da sua sabedoria e simplicidade. Eu prestei atenção que a senhora fez uma seguinte recomendação: menos dose de imprensa e informação nesse tempo de crise para evitar o estresse. Por que, doutora Jussara, a senhora conseguiu pensar, identificar e achar importante essa informação de que a gente deve evitar o estresse, o hemofílico deve evitar o estresse, o familiar deve evitar o estresse? Por favor. Uma ótima pergunta, porque eu creio que nesse movimento da pandemia, o que mais está fazendo sofrer a pessoa, independente de ser hemofílico ou não, é o estresse, a angústia e essa sobrecarga de informação. Particularmente no hemofílico, a gente, durante todos esses anos, a gente observa que qualquer sinal de estresse, qualquer que seja ele, o estresse maior, ele fica mais predisposto a ter sangramento. Então, isso é um achado, né, durante toda a nossa vida e experiência. Então, toda vez que você tem um estresse, você tem mais predisposição a ter sangramento, inclusive os mais veteranos, que já têm a sua articulação alvo, ele volta a sangrar. Então, para ter uma vida psicológica, uma cabeça boa, vamos evitar um pouco dessa sobrecarga, porque não vai ajudar. Realmente não vai ajudar, tem bastante conflito de informações, então tenta manter, vamos valorizar o que você tem em casa, sua casa, seus amigos, aprende a cozinhar, então faz uma costura, alguma coisa desse tipo. Os meninos vão aprender idioma, espanhol, inglês, que é possível fazer isso gratuitamente. Então assim,
Vamos tentar diminuir e deixar limpo a cabeça da gente, para que a gente busque as endorfinas próprias nossas, para que a gente possa lidar muito bem com essa crise atual e que com certeza vai passar. Ok? Bacana? Olha só, Ribeiro, do Rio Grande do Norte, está nos acompanhando. Ribeiro, muito obrigado, viu, Ribeiro? Estamos aqui em Brasília, a nossa associação Ajude-se, a maioria dos pacientes acompanhados pela doutora Jussara são daqui da capital federal. Muitos se mudaram de seus estados para cá para dar prosseguimento a esse acompanhamento de competência, tá? Mas existem também, a doutora Jussara acompanha outros pacientes de outros estados do nosso Brasil afora. O Ribeiro, muito obrigado. Eu vou aqui ler a sua pergunta e, doutora Jussara, por favor, nos ajude a responder. Diz ele o seguinte: tenho muita dor no joelho, tenho 33 anos. Posso pensar em fazer prótese? Minha hemofilia é do tipo A. Com a senhora. Ribeiro, vamos lá, tenha coragem sim, pode fazer sim. Busque um profissional que conheça, um hematologista seu que sempre acompanha esse profissional ortopedista, por exemplo. Qual é a nossa metodologia aqui? O paciente vai para o centro cirúrgico, o hematologista vai junto, porque eu tenho que dar tranquilidade ao seu ortopedista para que ele faça o procedimento. E a gente tem bastante, mas muitos resultados de próteses muito felizes, sabe? Então, assim, coragem, pode fazer, faz um estudo direitinho, faz a sua ressonância magnética, identifica qual o seu tipo de lesão e vamos buscar o ortopedista. Nós estamos aqui à disposição e os nossos ortopedistas seguramente podem ajudar também. Ou seja, tenha coragem mesmo, não precisa passar dor. Dor é uma coisa que a gente tem que abolir, pelo amor de Deus. Então, isso você vai receber essa gratificação. Os resultados que a gente tem aqui são bem interessantes. Depois que você quiser o nosso contato, a gente passa o contato dos pacientes que já fizeram e que hoje estão maravilhosamente bem, totalmente inserido e totalmente com os membros funcionais. Então, vamos lá. Vamos ter coragem e pode fazer, que eu acho que vale a pena. Mantenha a profilaxia terciária, não deixe fazer. Não quer dizer que você fazendo uma prótese, você não tem que manter a profilaxia. Tem que manter sim, ok? Tá bem, Ribeiro? Respondido? Se não tá, vamos prosseguir. Fique na nossa live. Você que está chegando agora, você está no nosso canal de YouTube, na nossa Ajude-se, Associação dos Voluntários, Pesquisadores e Portadores de Coagulopatia. Você está chegando agora? Sabe do que nós estamos falando? Estamos falando sobre hemofilia em tempos de Covid-19. O mundo todo está envolvido nessa questão. Então nós tínhamos que, de fato, na nossa primeira live, falar sobre hemofilia. Ao nosso lado, a doutora Jussara, a médica consultora da nossa associação, que gentilmente aceitou o convite para abrir a nossa primeira de uma série de lives. Ribeiro, pessoal, fica com a gente. Tá gostando? Você que está aí do começo até o fim, de coração, tá gostando? Dá um like, se inscreve aí no nosso canal, tudo bem? Outra pergunta, doutora, é a Carla, mãe de hemofílico da Bahia. Obrigado aí, pessoal da Bahia, muito obrigado. Quais são as novas medicações disponíveis? É a pergunta da mãe Carla. Carla, o seu hemofílico é hemofílico A? Ela não diz aqui. Tá. Pronto, Carla, realmente tem bastante. A nossa produção está confirmando que é hemofílico A. Carla, realmente nós temos medicações muito boas para a hemofilia A, para a hemofilia A. Por exemplo, hoje nós já temos disponíveis registrados na Anvisa, nós já temos o fator de longa duração, o fator 8 recombinante de longa duração, que você diminui a intensidade, a frequência que como você vai fazer. Você passa de 3 a 4 vezes por semana, você passa ou a cada 5 dias ou a cada 2 vezes por semana, que já ajuda muito. E o nível de coagulação um pouquinho aumentada. Registrado na Anvisa nós temos também. E temos também registrados na Anvisa, para todas as idades, um anticorpo monoclonal. É uma medicação que ela mimetiza o efeito do fator 8 na cascata da coagulação, que é o emicizumab. E ele está indicado
para pacientes que têm hemofilia A em todas as idades, com inibidor e sem inibidor. E é uma medicação que você faz subcutânea. Então, você pode fazer, de acordo com o esquema terapêutico do seu médico, você pode fazer uma vez por semana, a cada 2 semanas ou a cada 4 semanas. Esporadicamente, você pode precisar de controlar alguns sangramentos extraordinários com a reposição de 1 ou 2 doses de fator 8 regular, ok? Então, já existem essas medicações oficializadas e comercializadas e registradas no Brasil. No mundo, já estamos em fase de quase comercialização, medicações também monoclonais, anticorpos monoclonais, de infusão subcutânea, que podem inclusive tratar hemofilia A e B, a mesma medicação para tratar os dois. E aguardamos muito ansiosamente a aprovação como terapêutica oficial, a terapia gênica, que é a infusão pelo adenovírus, que estimula a produção de fator 8 no organismo, e você já fica mais 2, 3, 4 anos sem a infusão de fator ou com uma concentração bem aumentada de fator. Então, a gente tem muitas opções. Quando a gente se fez referência à comodidade, é gratificante você ver os resultados que nós temos hoje. Ou seja, hoje você pode oferecer a seu filho um melhor tratamento e para você diminui o seu estresse. Você não precisa ficar vigiando o menino 24 horas por dia. Você pode ficar mais tranquila. Então, é isso que a gente busca, a qualidade de vida tanto dos pais quanto da criança. Bacana. Ok, Carla, respondido? Não? Então fica aí mais um pouquinho, a gente vai explicando, tá bom? Alô, você que está chegando aí na nossa live, pelo nosso canal do YouTube. Eu sou Rômulo Marques, presidente da Ajude-se, e essa é a nossa doutora Jussara, a médica consultora de nossa associação. A nossa Ajude-se é cofundadora e filiada à Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras. Com muita satisfação, essa é a nossa primeira live. Eu vou lhe dizer uma coisa, pessoal, de coração, você não sabe a emoção que a gente está sentindo aqui em jogar essa quantidade de informações no ar. Muito bom. Tá gostando? Dá um like aí, se inscreve no nosso canal, precisamos muito. E até para a próxima live bombar, como a nossa está bombando agora, mais de 70 inscritos, não é isso, produção? Bacana mesmo. Olha só. Carla, fica com a gente, tá bom? Uma pergunta do Júnior, do Distrito Federal. Alô, pessoal do Distrito Federal, tudo bem com vocês? Familiares, pacientes, profissionais de saúde do Brasil, de vários estados, inclusive profissionais do exterior nos acompanham. Muito obrigado, pessoal. O Júnior pergunta, que idade para começar a profilaxia, doutora? Tá. A profilaxia, principalmente no hemofílico severo, ou aquele que tem menos de 1 a 2% de concentração da atividade do fator 8 ou 9, ela deve começar imediatamente nos primeiros sintomas de já o diagnóstico. O moderado, a gente tem que observar também como é que manifesta, qual é a manifestação clínica dessa hemofilia, ou seja, qual é o fenótipo da hemofilia, como é que ele apresenta. Então, a profilaxia eu devo iniciar com o hemofílico severo quase que imediatamente ao diagnóstico ou no primeiro ano de vida, nos primeiros sangramentos, eu já tenho que iniciar essa profilaxia. Muito bem. Pessoal, olha só, eu gostaria de fazer para vocês, dar a vocês uma explicação porque que a gente chama de veterano. Olha, como lhes falei no começo, eu sou pai de hemofílico, tem 33 anos de idade, o nosso filho, e nós temos aí uma geração de pacientes com diversos tipos de tratamento Brasil afora. De fato, existe uma diferença nos modelos de tratamento, existe uma diferença nas gerações tratadas. A nossa família, a nossa experiência de aqueles hemofílicos, como a gente chama os veteranos, mais de 30 anos, carregam algumas experiências dolorosas, como a doutora Jussara bem falou aqui. E naquele começo, eu vou lhes contar, nos anos 80, não foi um começo fácil, tá bom? É por isso que às vezes vocês encontram na explicação da doutora Jussara, não é isso, doutora? Explicações sobre a implantação de próteses
É por isso que o Ribeiro perguntou para a gente, posso colocar prótese? E aos 33 anos de idade, por que que ele precisa botar prótese? Por favor, me corrija se eu estiver errado. É porque ele não teve um tratamento adequado, ele não fez a profilaxia, ele não teve a oportunidade de fazer a profilaxia. Isso também faz uma diferença. Adesão, pessoal, adira ao tratamento, isso é fundamental, isso é importantíssimo. Podemos responder essa aí, doutora? A Suelen que pergunta por que tem muita diversidade de tratamento entre um centro e outro, né? Isso é difícil, Sueli, porque assim, por se tratar de uma doença rara, muitas vezes é difícil esse alcance. Então, cabe a organizações tão bem organizadas, né? Organizações tão bem coordenadas, a buscar essa conscientização, ou seja, é preciso buscar conhecimento, e essa busca tem que começar de nós, entendeu? De nós. Vamos passar para o profissional, porque são várias as enfermidades. Às vezes fica mais difícil você acompanhar toda essa evolução. Por isso que é importante essa participação ativa dos portadores de coagulopatias para buscar e levar os profissionais essa ajuda mesmo da modernidade do tratamento. Muito bem. Ok? Respondido, temos mais algumas perguntas, muito obrigado. Mais de 70 inscritos acompanhando na nossa live. Você está na nossa live da Ajude-se, a Associação dos Voluntários, Pesquisadores e Portadores de Coagulopatias, criada em 2001, com sede aqui no Distrito Federal, Brasília, Brasil, e com muito orgulho apresentamos nossa bandeira e nosso banner para entrevistas e lives como essa que estamos vivendo. Como é que está a produção aí? Está tudo bem? Vamos dar prosseguimento, temos mais perguntas. Aqui está a pergunta, Cristina, uma mãezinha Distrito Federal, grande Cristina. Obrigado, Cristina, por estar participando com a gente. Alô, Ajude-se, alô, diretoria. Vamos lá. Quando serão disponibilizadas as novas medicações? E a pergunta da Cristina, doutora? Cristina, vamos lá. Aí nós vamos agora juntar forças para mostrar para os nossos gestores que já existem medicações comprovadas com melhor eficácia e efetividade de tratamento que nós temos disponíveis. Então depende de nós, depende de uma força, eu sei que é extraordinária da parte de vocês, para que a gente busque junto com os nossos gestores, a melhora da política pública. Então, por isso que a gente precisa, vocês não podem nunca diminuir, nunca perder a força, sempre tem que ter atitude mesmo. Então, acho que o que falta, o que a gente tem que fazer é insistir e ter atitude para que a gente mostre, olha, essa medicação é mais eficaz. E em primeira vista pode parecer mais cara em valor absoluto, mas com certeza, se você somar, você analisar resultados diretos e indiretos, seguramente vai ser quase que 30%, 40% mais barato. Então, assim, do ponto de vista econômico, nós temos justificativas. Perceberam que mensagem importantíssima na simplicidade e sabedoria vem tudo aí pelas palavras da doutora Jussara. Economicidade, mas por que economicidade? Aí falamos um pouco aí do nosso trabalho de associação. Pessoal, envolva-se de coração, vamos lá. Economicidade por quê? Porque prevenção é o que há de melhor. A correção é o que há de pior. A prevenção é o que há de mais de economicidade. A correção é o que há de mais desgastante. É por isso que a doutora vem falando aí da nossa economicidade e do tratamento. Doutora Jussara, dentro dessa dinâmica do nosso tema, eu gostaria de fazer uma pergunta à senhora. Pacientes com inibidores, pode nos explicar um pouquinho como é que deve ou como se comporta o paciente com inibidor nessas questões que nós estamos vivendo hoje da Covid-19? Certo. O que é o inibidor na hemofilia? O inibidor é uma reação individual do paciente portador de hemofilia A ou B, que de repente, como ele não tem aquele gene que produz aquela proteína, quando você injeta artificialmente aquela proteína, o organismo olha para aquela proteína, não te conheço, aí eu vou fazer soldados, guardas, ou seja, eu vou vigiar o meu organismo, eu não sei quem você é,
e aí eu produzo inibidores, ou seja, eu produzo soldados contra aquela proteína estranha, que para mim é estranho. Eu não tenho na minha bagagem genética, então individualmente você pode ter essa formação de inibidores que você quantifica e que são anticorpos contra o fator de tratamento que você está fazendo, certo? Mesmo assim, pacientes com hemofilia, eles têm medicações efetivas e cada vez melhorando mais ainda, e atualmente já registrados no país, no Brasil, essas medicações que garantem melhor coagulabilidade, ou seja, quando você tem inibidor, realmente o prognóstico, controle das suas hemorragias é mais difícil, mas com as novas medicações, e com uma intensidade e uma aderência do paciente, é possível controlar isso, e o inibidor no Covid-19 é o mesmo cuidado. Manter as medicações adequadas, uma coligação muito grande entre o centro de tratamento de coagulopatias e o centro do Covid-19, manter a medicação que controla o sangramento, caso haja necessidade, você pode usar anticoagulantes também, ou seja, continuar o tratamento adequado conforme a recomendação. Muito bem. Pessoal, pergunta chegando e nós temos aqui a grata satisfação, a produção está nos falando aqui, nós já temos 100 inscritos no canal, que bacana, fico muito feliz, muito obrigado, você que se inscreveu no canal, você hemofílico, paciente da doutora Jussara, que a conhece durante praticamente toda a sua vida, familiares, você novo, que está chegando agora no canal, muito obrigado, fique conosco, eu tenho certeza que você vai ficar enriquecido de muita informação e conhecimento. Você está no YouTube, no nosso canal da nossa Ajude-se, Associação dos Voluntários, Pesquisadores e Portadores de Coagulopatias. Nós somos cofundadores e filiados à Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras. Pessoal, tá gostando? Dá um like aí, é muito importante esse like para fortalecer o nosso canal. Temos mais aí um canal, uma via de comunicação, de informação, de debate, para interagir nesse tema hemofilia. E olha só, de coração, você, pai de hemofílico, seu garoto está aí na sala com você, 5 anos de idade, olha, envolva-se, vem com a gente, vamos trabalhar no desenvolvimento, no fortalecimento da nossa associação, vamos trabalhar as informações da melhor forma possível, aberto, claro, transparente, com uma fala simples, carregada de informação e conhecimento, como é a da nossa doutora Jussara, a médica consultora, doutora Jussara, o Júnior, Distrito Federal, qual a idade para começar a profilaxia? Tá, acho que a gente já respondeu, mas a gente vai responder outra vez. Produção, obrigado. Desculpe então. Com a idade nós já respondemos então. Muito bom. Ok. Perguntas então? Nós temos aí, por favor, a produção. Temos mais uma pergunta. Enquanto a produção abre, eu vou perguntar para vocês ali. Atitude, parceria, determinação, profilaxia. Vocês estão vendo aí o que é isso? Vamos já explicar para vocês com clareza, atitude, parceria e determinação. Enquanto você nos escuta na nossa live, no debate de perguntas e respostas, chegando aí ao nosso final, a nossa live, nós vamos já chegar e de fato finalizar com atitude, parceria e determinação. Doutora Jussara, é com a senhora aqui, Adilson Moraes. Adilson, amigo Adilson, vamos lá, nosso veterano. Já temos uma posição quanto à cura para a hemofilia? E se essa cura seria possível para todas as idades? Vamos lá, Adilson, vamos lá. Então, a cura é possível para todas as idades. Tem um porém. Na cura, para quem tem inibidor, ela ainda não está disponível. A cura que eu estou dizendo assim, nós temos a terapia gênica, que ainda não está liberada como medicação comercial, mas ela já está sob análise da FDA, americana, o que possibilita uma produção de fator, né, no caso 8,
por longo tempo, 4, 5 anos, ou às vezes vai precisar de uma nova injeção do adenovírus, ou seja, é uma cura, bom, a gente chamaria de cura, né? Ainda não tem uma mudança da bagagem genética ainda, mas a gente já tem essa mudança artificial da produção de fator que dura mais de 5 anos, e aí você tem uma concentração aumentada. A gente só abre um parêntese que ela tá recomendada para aqueles pacientes que não têm inibidores, aí, em todas as idades. Ok, tá bem? Ok, amigo Adilson, veterano Adilson, tudo bem? Explicado? Fique conosco aí também, tá? Você está no canal da nossa Associação dos Voluntários, Pesquisadores e Portadores de Coagulopatias, a nossa ajude-se. Fique com a gente, pessoal. Dá um like aí, tudo bem? Vamos lá. Mais uma pergunta. Qual a conduta de um dentista que se depara com um paciente hemofílico? É uma contribuição da Lia, doutora Lia, odontologia. Muito obrigado, doutora Lia, por estar participando conosco também. Doutora Jussara, por favor, vamos aí à nossa resposta na questão ligada à dentística, à odontologia. Tá bom. É muito importante, gente. O dentista é parte da equipe multidisciplinar desde sempre. Desde que o bebê nasce, eu já entrego ele para o dentista, para que a gente já faça uma prevenção. E nós temos o nosso programa que chama Cárie Zero, e aqui eu homenageio também a doutora Elizabeth Camilo, que sempre já foi já é contribuidora nossa para atender esses pacientes e que tem resultados fantásticos. Então, o mais importante no atendimento do hemofílico em relação à odontologia é a prevenção. Então, esse paciente tem que ser regularmente acompanhado pelo dentista, que vai recomendar aquelas higienes da mamãe para limpar a boquinha, escovar dente, usar fio dental. Aquilo tudo é muito importante. Quando há necessidade de um procedimento odontológico, mais uma vez tem que ter uma intimidade muito grande com o dentista e o hematologista, porque o hematologista vai preparar o suporte terapêutico para que o dentista trabalhe tranquilamente, como se aquele paciente não tivesse hemofilia, ou seja, o dentista não vai ter margem de erro de que ele tenha um distúrbio de coagulação para que tenha bons resultados, ou seja, que tenha só uma intervenção e que não tenha complicações. Então, é muito importante que o hematologista ofereça ao dentista condições ideais de coagulação para que ele possa fazer todos os procedimentos necessários do ponto de vista odontológico. Tudo bem, doutora Lia, explicado, junte-se a nós. É muito importante a integração dessa equipe multidisciplinar em torno da hematologia, a dentística, a odontologia, a fisioterapia, a educação física, a psicologia. Isso é muito importante, bacana. Bom, pessoal, nós estamos aí chegando ao nosso final da nossa live. Você está no canal da Associação dos Voluntários, Pesquisadores e Portadores de Coagulopatias, nosso canal do YouTube. Nós também temos outras redes sociais. Siga a gente nas redes sociais. Nós temos um Twitter, @hemofilia. Nós temos um Instagram, @hemofilia. Nós temos também o LinkedIn. O LinkedIn ele trata mais de questões profissionais, funcionais, estruturas político-econômicas que dão suporte ao tratamento do hemofílico. Mas o coração ele está aqui no tratamento direto, na relação médico-paciente, na relação de confiança, como os pacientes e familiares têm com a doutora. Pois não, doutora. Eu tenho uma observação para fazer e foi um fato muito gratificante que nós assistimos há 2 semanas atrás. Um paciente nosso da Bahia que precisava de buscar os seus fatores de coagulação aqui no Distrito Federal e tentou várias vezes ultrapassar a barreira interestadual da Bahia para o Distrito Federal, e aquele negócio já estava, e a gente pediu ajuda a todos os órgãos de referência, e a atitude veio da Câmara Legislativa de Barra, na Bahia. Muito obrigada aos vereadores que pessoalmente vieram com o carro da Câmara, trouxeram o paciente. E uma vez mais, a doutora Lia, da LOSC Odontologia, atendeu esse paciente que ele precisava fazer um canal. Aí a doutora Lia atendeu o paciente na parte da manhã,
liberou, fez esse canal, esse paciente está em ótimas condições e voltou ao meio-dia. Então, assim, é um fato que, com a participação e colaboração e envolvimento de todos, a gente oferece a esse paciente está fantástico, maravilhoso. Obrigada à Câmara Legislativa, obrigada à LOSC Odontologia por ter proporcionado esse efeito no quadro clínico. Hoje o paciente está fantástico. Doutora Lia, LOSC Odontologia, muito obrigado. Bacana mesmo, viu? Sua integração, sua interação dentro das questões ligadas ao acompanhamento dos hemofílicos. Pessoal, estamos chegando aí ao nosso final. Hoje é 17 de abril, estamos aqui celebrando e conscientizando o Dia Mundial da Hemofilia. Celebrando porque o caminho é árduo, mas extremamente compensador. Estamos aqui inteiros, vivos, lúcidos, militantes, verdadeiros cidadãos em busca do que há de melhor. Essa é a nossa celebração. E conscientização porque você que está chegando aí, você que não sabe nada de hemofilia, é importante para nós que você saiba que existe a hemofilia, que existem os hemofílicos, que nós precisamos duramente, incansavelmente, com resiliência, lutar em busca de melhores dias e de melhor qualidade para os nossos hemofílicos. Hoje é 17 de abril, Dia Mundial da Hemofilia, você está no nosso canal, da nossa Ajude-se. Você que assistiu desde o começo até o final, dá a sua opinião, dá a sua impressão, faz um like aí, gostou? De coração, faz um like, se inscreve no nosso canal. A produção está me falando aqui, nós já passamos de 100 inscritos no nosso canal, isso é muito bom. Pessoal, nós dobramos o número de inscritos e eu tenho certeza que vocês vão adorar as próximas lives que estarão vindo aí no decorrer desse mês de abril, doutora Jussara. Nós tivemos a grata satisfação de ter a senhora abrindo a live, a nossa primeira live da nossa associação. Tá bem? Nós teremos lives ainda nesse mês de abril e nós teremos lives ainda nesse ano de 2020. Anozinho bom, difícil, bom para testar a nossa resiliência. E nós vamos chegar lá, como nós fizemos de 2001. Agora nós vamos finalizar, eu vou passar a palavra para a doutora Jussara, será de fato o nosso último ato, onde a doutora vai explicar a razão de ser do que está projetado aí, vocês estão vendo, atitude, parceria, determinação, profilaxia. Com você, doutora. Bom, aí eu vou convidar meu colega, meu parceiro, tá? Então, para a gente terminar essa live com o nosso grito de guerra, que toda vez que nós temos o treino, nós terminamos com o nosso grito de guerra. Vamos lá? Vamos lá. 3, 2, 1. Atitude, parceria, determinação e profilaxia. Muito bom. Fiquem com Deus. Com Deus. Amém, pessoal. Um abraço a todos. Dá um like, dá um like.